Olá, meu nome é Cíntia Fernandes. Nesta série, realizada pelo Ministério das Cidades, em parceria com o Lincoln Institute of Land Policy e com o apoio do BID, nós vamos ouvir especialistas renomados sobre temas estruturantes da política urbana. Neste vídeo, vamos tratar da relação entre os programas de habitação em grande escala em periferias urbanas e a gestão e o planejamento das cidades, com Cláudio Scioli, coordenador do Programa das Nações Unidas para o Direito à Habitação, chefe de política habitacional da ONU Habitat e colaborador do Lincoln Institute of Land Policy. Bem-vindo, Cláudio. Gostaria que iniciasse nos reportando um pouco sobre a relação entre os programas de habitação em grande escala em periferias urbanas e a gestão e o planejamento das cidades. Os programas nacionais de regularização dos assentamentos informais têm sido uma tendência internacional. E, igualmente, o Brasil assumiu um programa nacional, onde o poder local, o município e muitas vezes o Estado também participa com suas atribuições e as suas responsabilidades. Nós não podemos pensar em um programa nacional cuja territorialidade é no domínio ou na jurisdição municipal sem que haja uma participação fundamental do município. Há alguns exemplos concretos, inclusive no Brasil, onde inclusive é necessário ter um terceiro parceiro nesses programas, que é a ONG, que dá assistência técnica, um agente que permite a conexão entre a população que está aí assentada e o município. Por quê? Bom, primeiro as diretrizes, os princípios, inclusive os recursos, geralmente são, com a tradição desses programas, definidos a nível nacional. A coisa pega com relação às capacidades e os outros entes que estão envolvidos, por exemplo, os cartórios, os processos cadastrais de documentação e registro desses direitos que estão consolidados. No caso do Brasil, com mais de 5 anos, aí entram direitos absolutos até por parte da população, que passa a requerer. No caso, por exemplo, que eu acompanhei de perto em Recife, é muito interessante que demonstra a importância de ter uma ONG ou um agente não governamental que criou toda a documentação dos moradores numa escala que o município não tem capacidade de fazer e preparou o processo de regularização, inclusive condominial, pelas dificuldades que existia em regulamentar os direitos individuais das famílias. E foi preciso ter essa articulação entre o Estado, entre o município, essa ONG e o Programa Nacional para concretizar a regularização dessa população. Do seu ponto de vista, qual o grande problema nos programas de regularização fundiária? O grande problema é que a regularização fundiária não acontecem à escala e que são definidas nos objetivos desses programas. Por quê? Porque tem uma ambição muito maior do que os tempos e os processos e procedimentos demandam. Então, Cláudio, considerando sua atuação internacional, você poderia nos comentar um pouco sobre algumas experiências internacionais exitosas em matéria de produção de habitação social inclusiva? O cerne da questão é qual é o programa exitoso? É onde realmente há uma organização popular, uma organização comunitária que está representando os interesses e os direitos dos moradores. Há uma articulação com o poder municipal que tem os seus poderes de regulamentar e regularizar
juridicamente os direitos daqueles que estão ocupando informalmente um determinado território. Quer dizer, o governo nacional e o governo estadual muitas vezes entra com suas atribuições e recursos, com programas organizados em que também tem a participação do município, mas realmente a execução e a finalização dessa regularização fundiária, ela se dá como um fenômeno municipal. Existem duas dimensões dessa pergunta. Um são os programas de habitação social e o outro é o programa de urbanização, regularização e melhoria da qualidade de vida de assentamentos existentes. Programas de habitação social exitosos que talvez possam oferecer ao Brasil algumas lições, existem alguns talvez emblemáticos, que é o caso de Singapura, que tem condições específicas porque foram bem-sucedidos em um programa social que não existe similar em nenhuma parte do mundo. Basicamente, 80% da população daquela cidade-estado vive em habitações sociais, habitação social produzida pelo Estado através de um fundo que é muito similar ao FGTS, que é o Fundo de Providência Central, como é chamado, a tradução literal seria essa, está sendo, vamos dizer assim, está inspirando experiências em praticamente em vários países asiáticos, inclusive a China, quer dizer, criar esse mecanismo de fundo. Eles conseguiram basicamente acabar com toda a sua população vivendo em assentamentos informais através dessa experiência. Acho que de um outro lado, duas experiências muito interessantes para o Brasil, para aprender lições nesse sentido, é a experiência uruguaia, que é uma experiência cooperativa e que vem de muito tempo e inspirou um programa muito importante, até eu diria revolucionário, que foi o Funacom em São Paulo, que cria uma parceria em programas de habitação social entre os habitantes, organizados em suas associações, o poder municipal e uma entidade não governamental que dá assessoria técnica. E, concluindo, o Chile. Por quê? O Chile, por ter uma continuidade de quase 100 anos de política habitacional, independente dos diferentes governos que assumiram o poder naquele país. Segundo, a diversidade dos diferentes programas e ofertas, com seus impactos e resultados. Mas foi o primeiro país que voltou vamos dizer assim, aos conjuntos habitacionais que haviam sido produzidos por políticas anteriores para criar um programa de reabilitação, melhoria e regularização da propriedade desses assentamentos. Cláudio, por que o planejamento urbano, como função pública, está conectado diretamente com a produção de habitação social eficiente? Que exemplo poderia ser citado? Os investimentos habitacionais nos últimos 12 anos no México saíram de 7 quilômetros do centro da cidade para 37 até 47 quilômetros. Ou seja, você não está mais produzindo cidades, mas está produzindo enclaves habitacionais a uma distância que simplesmente destrói toda a natureza do tecido urbano. O exemplo do México ainda nos permite fazer não só a conexão entre o planejamento urbano e habitação, mas também a questão da oferta de solo para a urbanização. A questão de acesso à terra para fazer um planejamento de uma cidade sustentável, inclusiva, viável financeiramente, no México nos permite. O que aconteceu? Quando privatizaram a terra de propriedade social, que vinha desde a Revolução Mexicana, permitiu que esses posseiros dessa propriedade social pudessem vendê-la ou subdividi-la para fins outros que não seja o que estava estabelecido, que era uma propriedade rural. Cláudio, na sua opinião, de que forma poderíamos melhorar a condição daqueles que já vivem em assentamentos informais? A cada 4 habitantes urbanos, 1 vive em assentamento informal, precário, vila, favela, chamado e denominado em diferentes nomes, onde existe uma precariedade de infraestrutura, de espaço, de qualidade da habitação e da segurança da propriedade e direito de ocupação. O que isso nos mostra? Que nos últimos 20 anos, políticas massivas de investimentos em habitação
políticas de regularização e urbanização desses assentamentos conseguiram sair globalmente de 44% a 32%. Ou seja, houve uma melhora da porcentagem de população vivendo nessas condições. Mas em números absolutos, os números estão aumentando e vão continuar a aumentar. O problema da urbanização informal é um problema que vai permanecer na cidade do século XXI, do qual teremos que ter políticas não só preventivas, para não permitir que esse número chegue a uma escala que está chegando, mas também políticas de regularização, de melhoria da situação que já está. Mas fazendo isso de forma isolada, corre o perigo de você dar uma série de incentivos à maior produção desses assentamentos, se ao mesmo tempo não tem uma política de oferta de lotes urbanizados, investimentos em infraestrutura, programas diversificados de habitação, de forma de que pouco a pouco você dê uma alternativa à informalidade. Tem que se pensar a habitação como um setor econômico que tem um impacto tremendo na cidade, porque ele mexe com a economia local, mexe com empregos, mexe com tecnologia, acesso à terra, tipologias, legislação. Então nós temos que pensar a questão da habitação de uma forma muito mais integrada, conectada, diversificada, conectando com as leis e o planejamento urbano, de forma que a gente possa pensar essa cidade a longo prazo, criar um crescimento urbanizado, sustentável, inclusivo, porque senão nós vamos criar mais problemas no futuro, como hoje temos os países que foram à escala e não pensaram dessa forma diversificada o problema que já existe na cidade. Cláudio, você vem trabalhando há anos na ONU Habitat em vários países, o que lhe possibilita uma visão panorâmica sobre o tema habitacional. Em escala global, quais os principais problemas referentes à habitação popular? Vou começar pela região africana, onde hoje estamos situados como agência das Nações Unidas. As cidades estão crescendo não à base de um plano urbanístico, um plano urbano, mas à base da ocupação informal do solo e as pessoas produzindo as habitações como podem, onde podem. Temos duas crises. Uma, que o solo não tem a segurança para investimentos públicos e privados e existe uma população que não tem a capacidade de pago para participar dos sistemas financeiros. Quando fomos para a Ásia, vemos muitos países indo à escala que não vemos em termos numéricos, como China, como Malásia, como países Filipinas, Singapura, por exemplo, ainda uma escala que nós não vemos em outras regiões. O que nós aprendemos lá? Aprendemos que criaram-se fundos de financiamento, mas apareceu nesse leque de instituições, ONGs, grupos organizados de poupança, criando um certo capital de giro para populações organizadas para participarem em um mecanismo de acesso à terra. Como a terra é privatizada, os governos locais e o governo nacional não têm instrumentos de intervir no regime de propriedade privada, os processos de mobilização de solo para a produção habitacional está se dando através desses mecanismos onde a ONG, grupos organizados, criam recursos próprios até para comprar a terra para produzir. Essa terra não é bem localizada, é uma terra que não tem muitas vezes infraestrutura. Resultado, são terras periféricas, onde nós já sabemos, as experiências latino-americanas, isso cria outros tipos de problemas. Quando vamos à Europa do leste, é uma lição muito importante. Por quê? Simplesmente com a privatização do estoque habitacional que começou nos anos 90, nós temos aí uma situação onde virtualmente desapareceram a habitação de aluguel. As populações e as famílias estão tendo dificuldades enormes para acessar uma habitação adequada, não conseguem, aquelas que são proprietárias, arcar com o ônus de ser proprietário de um imóvel e o estoque habitacional está entrando num estado de deterioração muito perigoso e não tem recursos para manutenção. Para te dar uma ideia, os países da antiga República Soviética, praticamente 95% é habitação de casa própria.
desapareceram a habitação, o que é o oposto dos países mais ricos da Europa Ocidental, onde 40%, 50%, 70% do estoque é de aluguel. E aí passamos à América Latina, que todos nós sabemos, onde nós verificamos a produção habitacional, 70% da produção habitacional é através de programas que não estão dentro do Estado. Os nossos irmãos latinos chamam de la produção social de la vivienda, que são empreendedores individuais que contratam ou constroem por conta própria, são habitações que muitas vezes não estão de acordo com os códigos e cidades que são produzidas por processos sociais de produção e não programas habitacionais, embora em nosso continente muitos países foram uma escala que até então, em termos de recursos e números, nunca se tinham vistos. E eu acho que um grande problema que está surgindo é a questão da capacidade de acessar esses programas uma parte da população que ainda está excluído, porque o programa convencional de produção implica que você tem que ter uma renda mínima e em muitos países as famílias não têm essa renda mínima para participar desses programas. Então, você tem cidades que existe ainda uma população excluída desses programas habitacionais. Na sua opinião, os altos preços dos terrenos em áreas urbanizadas são um obstáculo na construção de moradias populares? Que soluções poderiam ser consideradas para áreas não periféricas? Eu acho que a oferta de solo para produção habitacional nas grandes metrópoles latino-americanas é um problema óbvio que já foi identificado. A oferta de lote urbanizado dentro da cidade tem um determinado custo. É um problema? Sim, é um problema. Como resolvemos? Existem vários instrumentos de você colocar esse solo para a produção de habitação ou oportunidades habitacionais para determinadas categorias ou classes ou grupos, segmentos sociais. Como se pode fazer isso? Através de programas que se baseiam em leis, em normas e em regulamentos que já existem, você criar sistemas de cotas, você facilitar a participação do proprietário dessas glebas e chamar a sua responsabilidade social. Você tem instrumentos, por exemplo, no Estatuto da Cidade, que permite aos governos locais intervir através da criação de ZEIs. Quer dizer, eu acho que há instrumentos. A oferta de lote urbanizado que não seja periférico é uma dificuldade para criar cidades inclusivas, verdade. E por isso a gente vê uma tendência, porque é mais fácil até os programas habitacionais nos municípios, muias vezes ir a áreas periféricas, porque é o lote barato, é um lote que é imediato, a compra e venda, a transferência de uso de rural a urbano. Então, é a via mais fácil, talvez até economicamente mais viável, mas nem sempre para a cidade e para a urbanidade é a melhor opção. Obrigada, Cláudia Scioli. E a você que nos acompanhou, não deixe de assistir os outros vídeos